Quando você sente dor, ela é, na verdade, uma reação a sinais transmitidos através do seu corpo. A dor nas articulações pode ser causada por vários tipos de lesões ou doenças. Independentemente da causa, a dor nas articulações pode ser muito incômoda. E nossa convidada de hoje, já aqui no estúdio da Super News, é a fisioterapeuta e também professora universitária, doutora Cíntia Mara de Oliveira. Doutora Cíntia, é um prazer recebê-la aqui. Desde já, o meu muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e espero que as informações sejam de bastante utilidade. Que ótimo, e vamos para a nossa consulta, né? Para começar, eu gostaria de saber quais são as dores nas articulações ou doenças nas articulações que são mais comuns hoje. Olha, para a gente iniciar e falar sobre as dores que podem acometer as articulações, a gente sempre tem que pensar que para a gente movimentar o nosso corpo, qualquer ele que seja o movimento onde a gente faça uma movimentação das mãos, dos pés, da coluna, ou até o próprio ato da gente estar conversando aqui agora, movimentando a mandíbula, a gente já está movimentando essas articulações. Então, essa dor, essas patologias, podem ser ortopédicas, podem ser neurológicas, podem ser reumatológicas, as causas, mas elas podem acometer todo esse complexo articular. Então, a gente tenta, né, através de estudos, fazer uma análise de qual articulação é mais acometida pela dor e quais são as principais causas, né, desse efeito patológico nela. E quando a gente foi baseado em estudos, foi observado que a articulação da coluna lombar, né, A famosa dor nas costas. isso, justamente, ela tem essa característica que quando uma pessoa, normalmente uma faixa etária, ela atinge o período de vida até os 70 anos de idade, praticamente uma pessoa que atinge essa faixa etária, pelo menos ela vai passar por um episódio forte de dor nas costas ao longo da vida dela. E o que pode desenvolver isso, doutora Cíntia? Em relação ao desenvolvimento dessas dores, a gente tem que pensar em relação aos hábitos de vida da pessoa, né? Então, os hábitos de vida, as características de cada indivíduo, que a gente sabe que cada um, né, tem uma característica específica, mas um fator preocupante da atualidade é a questão do ganho de peso, né? O sobrepeso, ele tem um efeito sobre as articulações da coluna lombar que gera bastante dor de acordo com as causas, né? Então, a coluna lombar, eu até trouxe aqui uma peça para poder mostrar direitinho para que a gente consiga entender melhor, mas a coluna lombar, né, ela tem por característica, ela ter uma parte óssea bastante resistente. Como ela vem vindo todo o peso do crânio, né, a cabeça, aí vem o tórax, os membros, né, as mãos, os braços, então ela praticamente tem que suportar todo esse peso ao longo da vida. E aí, durante esse período de descarga de peso em cima dessa articulação, a gente vê que essas estruturas aqui esbranquiçadas são bastante resistentes, mas a gente tem uma coisinha aqui que ela costuma dar bastante problema, que é a cartilagem. Então, essa cartilagem, quanto mais a gente forçar, quanto mais peso a gente tiver, quanto mais hábitos de carregar um peso de uma forma errada, a gente agride inicialmente essas cartilagens que existem entre esses ossos. Como se fossem uns anéis, né? Isso, pelo que eu estou vendo. Isso, como se fossem anéis divididos por um tecido mole, né? Não uma característica dura como um osso, mas um tecido mais mole que serve no final da história para uma absorção desse peso que a gente descarrega sobre ela. Agora, essa absorção de peso, por se tratar de um tecido mole, a gente diz que tem bastante água aqui dentro, né? Então, o processo todo dela, na hora que ele amortece, essa característica de ser mais líquido acaba dispersando essa carga. Mas um efeito desse ao longo da vida acaba que vai desgastando, vai degenerando. Então, a gente encontra aqui várias patologias nesse mesmo ponto, né? Às vezes tem patologias, igual a gente diz assim, hérnia de disco, né? O que seria essa hérnia de disco? Seria uma patologia que agride diretamente aqui esses anéis, que são anéis de cartilagem, que ficam entre esses carretéis,
né? E que acarretam muitas dores. Acarretam dores, porque a partir do momento que existe uma pressão, começa um processo inflamatório. Então, todo um processo inflamatório, ele causa bastante dor. Então, o excesso de temperatura, né? Porque a inflamação faz isso. A inflamação faz com que essa cartilagem ela fique com uma temperatura mais aquecida, que ela fique dolorida. Da mesma forma como a gente dá uma pancada e vê uma vermelhidão, um calor, uma dor, isso acontece também internamente. E essa hérnia de disco tem por característica romper esse anel de cartilagem e esse líquido que tem lá, que é um líquido mais viscoso, ele acaba saindo aqui na lateral, né? Então ele pode sair em vários pontos. Por isso que uma pessoa, quando ela tem hérnia de disco, é falado assim, existe a possibilidade de ser operado, nesse caso não necessita de operar, é de acordo com que esse pontinho vermelhinho aqui, de uma forma, né, mais ilustrativa, ele possa sair. Então, se ele sai muito próximo a um nervo, que é esse aqui em amarelo, pode ser que ele irrite o nervo e a pessoa tenha vários sintomas de dormência, né, de uma dor descontrolada. Então, a gente percebe que tem uma problemática muito grande em relação ao processo de hérnia de disco também. Doutora Cíntia, esse procedimento aí, no caso, ele pode desenvolver dores da coluna, passar para outras partes do corpo? Com certeza, né? Com certeza. Esse aqui é um caso específico, igual a gente está aqui com a coluna lombar nas mãos, e às vezes a gente vê que fala assim, eu estou sentindo uma dor na lombar e está irradiando para minhas pernas. Né? A pessoa começa com uma dor na lombar e de repente ela começa a ter sintomas na perna como se fosse formigamento, uma dor. Na hora que ela vai andar, ela sente uma certa fraqueza e às vezes ela até perde um pouco daquela pisada mais firme. Né? Então, por exemplo, esse é um exemplo da hérnia de disco, aonde a hérnia de disco ela comprime a saída do nervo na coluna. Então, esse nervo que está vindo lá de cima na coluna e que vai em direção à perna, a hérnia vai lá e aperta. Aí ela vai aquecer o nervo, vai aumentar a temperatura, vai deixar tudo bastante demasiado, né? Aumentado de volume, inchado, e o nervo, quando ele é irritado, ele manda o sinal ao longo dele. Então, acaba que a pessoa pode ter isso também, esse sintoma irradiado. Da mesma forma que a gente pensa nessa hérnia aqui na coluna lombar, que é onde tem mais incidência de hérnia, por causa do acúmulo de carga que tem na lombar, essa hérnia ela também pode sair na coluna torácica, ela pode sair na coluna cervical. E com isso, esse mesmo sintoma que eu te citei, que ele irradia para a perna, esse sintoma ele pode ser irradiado para os membros superiores. Então, pode ser o braço direito, pode ser o braço esquerdo ou pode ser ambos os braços também, com esses mesmos sintomas de dormência, de formigamento, de falta de força, por uma coisa que afetou a coluna. Então, é um sintoma, quando a gente diz um sintoma irradiado, né? Uma causa primária que você tem em outro membro, dores, né, que são características de um probleminha lá na coluna. E do mesmo jeito que tem na coluna, tem nas mãos, em várias outras partes do corpo, né? Pelo que eu entendi, o processo é mesmo a repetição. Isso. Quando se tem um processo de repetição muito contínuo, sempre as mesmas atividades, ou pegar um peso, talvez, seria por aí? Normalmente, a gente vê por característica certos hábitos de vida, né? A gente sabe também a questão profissional interfere bastante. Tem muitos profissionais que eles trabalham com repetições de movimento. Se a gente fosse ver antigamente, o pessoal trabalhava muito em lavoura, né? Então, esses trabalhadores de lavoura, antigamente tinha muito uma dificuldade de locomoção. Hoje a gente vê aí que o transporte está muito mais disponível para toda a população. Mas antes, a gente observava muito quando uma senhora lavava roupa para fora, quando ela levava as roupas de volta para a casa da pessoa, ela carregava aquela trouxa de roupa enorme na cabeça. Verdade. Muitas das vezes nem era carregado na garupa de uma bicicleta. Então, ela colocava, encaixava toda aquela trouxa na cabeça. Quase uma manobra, né? Uma manobra. Aquilo na manobra, no final, só de erguer a trouxa,
e colocar na cabeça as articulações do ombro, dos braços também já sofriam. Agora, o efeito da carga apertando todas as articulações da coluna, eles traziam muitas complicações. Então, aquilo era uma coisa cultural, né? Porque não tinha, a população não tinha o acesso, né, ao transporte, essa facilidade. Então, esse pessoal, antigamente, eles sofriam muito, né? Eu já vi vários casos de patologias onde a degeneração, as calcificações da coluna era coisa de assustar. Hoje em dia existe mais conhecimento, existe mais orientação e também uma questão preventiva do trabalho que não deixa que isso aconteça. Mas a gente ainda vê, né, em casos de pessoas que trabalham com transporte de carga, tem muitos que fazem com materiais mais pesados, que retiram de um caminhão, colocam às vezes no ombro, colocam às vezes na cabeça, a gente já imagina o efeito dessa carga em cada articulação dessa aqui. Porque a cartilagem, ela acaba sendo destruída, ela vai sendo apertada ao longo da vida. Então, essas profissões que trabalham com excesso de carga e carga errada, né, elas podem agredir diretamente as articulações porque elas vão comprimindo estruturas, elas afetam. Dentro das articulações a gente tem tipo um líquido, né, que é o líquido sinovial. Ele é produzido em todas as articulações do nosso corpo, que tem essa característica que a gente classifica como sendo sinovial pela presença desse líquido. Então, esse líquido, ele ajuda além, ele é um adicional para a cartilagem, porque existe a cartilagem para proteger e ainda um líquido. Então, o excesso de carga aperta esse líquido e acaba apertando a cartilagem ali, que tinha uma proteção ainda inicial. Agora, existem outras profissões que elas têm por característica repetição de movimento. Então, a gente, né, na área de saúde, como a fisioterapia, né, como a odontologia, a enfermagem, a medicina, mas normalmente existe hoje toda uma adaptação, que eu vou pegar como exemplo, né, uma profissão da saúde como a minha, que é a odontologia. Então, durante anos houve uma problemática muito grande em relação à posição do dentista na hora de executar os procedimentos. Porque a cadeira, às vezes a forma como a cadeira se posicionava, a angulação da cabeça ao tentar, né, examinar a cavidade oral, ele tinha que se contorcer praticamente. Então, esse ato de contorcer e fazer movimentos que a gente chama de fino, bem delicados, né, com aparelhos muito pequenos, faziam com que ele tivesse sempre tendinite, né, uma dor no ponto de ligação do músculo, em dedos, na mão. E, como são estruturas bem pequenas, elas são bastante doloridas. E também problema nas costas, né, a dor na lombar, a dor na cervical, muitas das vezes até dor de cabeça também, por causa da posição dele em relação ao paciente na hora de fazer o procedimento. Então, hoje em dia foi desenvolvido vários tipos de cadeira que acomodam, colocam esse dentista, né, ortodontista, enfim, qual a sua especialidade, numa posição aonde o corpo dele fique prevenido contra essas possíveis doenças que a gente chama de ocupacionais. Então já foi desenvolvido, Sim. já pensando nisso, porque apesar de não ser uma atividade que demande esforço físico, né, de pegar peso, como o outro exemplo, Isso. Existe toda aquela questão da postura, né, É. de como se portar ali, que também pode acarretar doenças desse tipo. Podem. E até também uma cabeleireira, né, aonde ela constantemente utiliza o ato de escovar, aonde ela com o secador praticamente com o ombro elevado e a escova, ela faz todo o manuseio e aquilo se repete por horas, dependendo do comprimento do cabelo e da dificuldade que ela vai encontrar na hora de realizar aquele procedimento. Então, elas sentem bastante dores nessa região, que acumula do pescoço, que acumula de ombro, que acumula do punho, né? Existem muitos relatos de cabeleireiras, costureiras, manicures,
que tem uma lesão que é chamada de síndrome do túnel do carpo, porque pela repetição constante de movimento, elas vão movimentando, elas vão movimentando, elas vão movimentando, e um nervo que passa por aqui, ele fica comprimido, próximo à articulação do punho. Então, muitas das vezes, tem que ser feito um procedimento cirúrgico para liberar esse nervo de tanto movimentar e uma movimentação excessiva, né? Sem que o corpo dela não está preparado para aguentar toda aquela carga, praticamente aquele líquido que fica, como eu te disse anteriormente, que protege a cartilagem, esse líquido ele vai sendo produzido e chega uma hora que o organismo ele não consegue mais essa produção. Então acaba que ele tende por ir ressecando, então ela trabalha, no outro dia ela sente que a mão está rígida, está dolorida, está com uma dificuldade de movimentar, e aí com o tempo ela vai movimentando devagar e aquilo vai retomando. Mas acaba que gira um ciclo vicioso. Doutora Cíntia, pelo que percebi, é um processo realmente de observação, a gente tem que estar mais atento, né? Eu vou chamar um breve intervalo comercial e a gente volta já. Okay. Só um minutinho. E vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos já com a fisioterapeuta, doutora Cíntia Mara de Oliveira. Não saia daí, é só um minutinho.